Olá, muito bom dia, meus queridos colegas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje num sábado, pelo amor de Deus, essa hora, né? Mas é muito bom para você, para mim, para todo mundo, para a gente tentar crescer na nossa carreira. Então, hoje eu vou te contar 7 estratégias que eu coloquei no meu consultório e na minha carreira. Mas, além disso, primeiramente, né, vamos te parabenizar por estar aqui, por acordar cedo, fazer um café e vir para cima para a gente conseguir evoluir juntos. E segundo, eu também quero me parabenizar pelo quê? Pela aquela Ana Carolina, que no começo da faculdade, no começo da residência, sempre foi uma pessoa muito organizada e pensou no seu futuro. E dentro daquele mundo de plantões, de sonhos, de noites sem dormir, tudo isso, eu sempre tive um objetivo, sempre ficou uma coisa dentro da minha cabeça, que era os meus sonhos. Então eu sabia onde eu queria chegar. E durante esses plantões, ou tu fica pensando, né, quando você está se matando na residência, tem aqueles chefes que são mais complicados, tudo. É muito complicado, né, você pensar no seu futuro, num futuro que está lá há 10 anos, 5 anos. Então, eu sempre ficava pensando, será que tudo isso vai valer a pena? E assim, eu sempre fui muito organizada. Quem me conhece, até na própria faculdade, eu escrevia o que cada aluno novo deveria fazer na próxima matéria. Por exemplo, a gente ia lá na matéria de cirurgia geral, eu já deixava o que tinha que ser feito pelo residente ou pelo estudante, né? Que tinha que passar visita, tinha que fazer os curativos, depois ir para a aula bem cedinho da parte da clínica. Então, eu sempre dividi meu tempo, né, muito bem as minhas metas e com muito cuidado e com muito carinho. Mas eu sempre soube aonde eu queria chegar. Então, isso é uma das primeiras coisas que você, como estudante, ou até como médico, como estudante da faculdade, ou da residência, ou acabou de se formar médico, tem que pensar. Quem você é, onde você está e, principalmente, aonde você quer chegar. Isso é muito importante, né? Porque ser médico, ele é um caminho que a gente tem que trilhar com coragem, com clareza de propósito e também com uma dose de organização, porque tudo isso pode mudar a sua caminhada. Então, a gente vai para a primeira estratégia mesmo, que é a organização. Então, assim, eu já passei por tudo isso que você está passando agora. Aquelas aulas intermináveis, aqueles conteúdos que você não entende praticamente nada, farmacologia, histologia, tudo isso que tu vai correndo, né, com os professores e na residência também. Você tem que cumprir uma tabela e depois tem que ainda dar plantões noturnos e correr atrás do seu dinheiro. E depois, quando você se forma, também continuar dando esses plantões, 12 horas, 24, 72 e assim por diante. Várias noites sem dormir. Então, você tem que ter a certeza de um futuro, você tem que ter essa organização, e isso me dava medo também. Porém, eu sempre fui muito organizada e coloquei no papel o que eu queria. Então, assim, que eu queria ter controle da minha trajetória. E você tem que entender onde você está. E principalmente, assim, tu tem que olhar para a sua carreira médica de uma forma estratégica. Porque, assim, a técnica te forma um médico, porém a estratégia que te deixa um profissional liberal e bem no seu plano e no seu trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, então, vamos ver. A gente tem aqui estudante, tem médico aqui também, pode colocar aqui no grupo, tá? Que eu tô ao mesmo tempo conversando com vocês e falando aqui no grupo. Tem médico, estudante. E eu queria ver também quem já é médico mesmo, quem já atua na minha área, que é otorrinolaringologista. Pode mandar aqui algumas dúvidas, mas vamos continuar então com essa parte
de estratégia. Então, assim, ser médico é um propósito, né? Mas também é um projeto. E qualquer projeto que a gente faça, seja de uma casa, de uma aula, a gente precisa de uma estratégia e de uma direção. Então, não adianta a gente só passar na faculdade, passar na residência e deixar por isso mesmo, esperar o fim da faculdade, o fim da residência, porque no final as pessoas não vão saber quem você é. Então, você tem que ter essa estratégia. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês no final dessa live, desse webinar, no grupo, um link mesmo com um PDF sobre como se organizar e como eu fiz para isso. Eu tinha um plano onde que eu queria estar em 2 anos, quais congressos eu queria frequentar, que cursos eu queria fazer, 5 anos, o que eu queria ter um apartamento, queria ter um carro próprio, e depois 10 anos, onde que eu queria estar. E tudo isso, até de coisas simples, não só referente à sua carreira, mas também da parte pessoal, porque nós temos que estar ligado um no outro, pessoal com a nossa parte também profissional. E então, vocês podem esperar esse PDF depois. E partindo para a nossa segunda estratégia, a gente também tem uma coisa que não falam nunca no nossa faculdade, que é a gestão de consultório. E a gente estuda tanto, né? A gente estuda doenças raras, a gente estuda remédios, tudo assim na parte médica, porém a gente esquece que a gente precisa também se suprir, né? Ter o dinheiro, e o que sustenta mesmo uma carreira de sucesso é você ter uma gestão muito boa. Então, a gente tem que se organizar, não só no consultório, mas também na nossa vida, né? E tudo começa com essa gestão financeira do consultório. O que entra, o que sai, você também tem que ter tabelado todos os seus gastos fixos e variáveis, porque os fixos, isso nunca vai mudar. O valor do FGTS da sua secretária, a conta de luz, o aluguel do consultório, tudo isso também vai envolvendo, né? Nessa parte de organização e gestão do consultório. Sem contar que a gente também precisa de uma equipe muito importante para o consultório. Essa é a minha equipe, não sei se está aparecendo aqui no vídeo. Tá. Então, essa é a minha equipe que eu trabalho, a Cauane, a Adri e o Dr. João Elmar, que é meu pai, como a maioria de vocês já deve saber, que é muito importante a gente gerir essas pessoas. A gente tem que ter um lugar de trabalho harmônico, onde a gente consiga ser nós mesmos, mas também de um jeito profissional. E essa gestão de equipe é muito importante. Então, você, mesmo na faculdade, na residência, ou já trabalhando como médico, tem que ter uma harmonia no seu local de trabalho. Se dar bem com as enfermeiras, com as técnicas de enfermagem, sempre tratar com muito respeito e, principalmente, que vocês trabalham juntos, dá a oportunidade delas, né, crescerem ali com você. Porque é muito importante, assim, você sabe que as pessoas de caráter é muito difícil de você encontrar. Então, você treinar uma pessoa é muito fácil, mas o caráter, ela nunca vai mudar. Então, você tem que escolher pessoas muito boas que vão estar na sua equipe, né? E já indo nessa vibe aí de conexão e de pessoas que você conversa, vai para a terceira estratégia, que a gente colocou como conexão que sustenta. E o que isso quer dizer? Que, assim, na medicina ou na vida, ninguém cresce sozinho. Então, todas as conexões que você fizer, como a gente estava falando antes, no hospital, na faculdade, ali no centro cirúrgico, essas conexões vão ser elo para outras. Então, essa pessoa que você conversou no hospital, o técnico, o dentista, essas pessoas têm que ser tratadas com respeito, que elas podem trazer familiares, amigos ou elas mesmas virarem seus pacientes. E algo que o Dr. João sempre me ensinou foi ter uma conexão muito grande com os nossos colegas de outras áreas, como dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e, enfim, outras áreas da saúde,
porque eles também trazem muitos pacientes para a gente. E a melhor indicação é aquela que você confia. Então, nós indicarmos e confiarmos nessas pessoas também é muito forte, porque cria um elo nosso de conexão e não só profissional, mas às vezes vira grandes amizades, né? Então, é isso que aconteceu com a gente. Várias conexões foram virando parcerias, indicações, aprendizados mútuos. Eu acho isso, assim, muito legal, né? Porque sempre a gente aprende algo mais com outra pessoa. Principalmente quando eu estava dando plantão, lá em São Paulo, eu fazia plantões de pediatria nas UBSs e nas UPAs e nos hospitais e também de clínica médica. E muitas vezes, como você deve saber, pediatria é um pouquinho mais complicado, né? Temos que fazer aquela dosagem por peso, por idade. Então, às vezes, até a enfermagem vem, ai, doutora, eu acho que essa dose está um pouquinho alta para essa idade. E aí, você ficava, às vezes, tu vai ficar meio, não pode ser isso, não sei o quê. Tem que tirar essa veste de médico que sabe tudo. É uma das primeiras coisas, é ter humildade e, às vezes, escutar, sim, alguém que tem mais experiência do que você nessa área, porque a experiência vale muito. Então, você vai criando um ambiente bom de trabalho e com respeito. Então, eu acho que, assim, o que você tem que tentar fazer é cultivar todo no seu dia a dia a gentileza, né, a presença e o profissionalismo. Também acho que tu tem que colocar um limite, porque tu não pode também ser engraçadinho com todo mundo, não pode ser contar piada, porque depois, lá no futuro, essa pessoa não vai te enxergar como profissional médico. Vai te chamar de a Aninha, o Joãozinho, o apelido engraçado. Então, tu tem que colocar gentileza e profissionalismo. Tem que ter essa distinção entre um e outro. Isso é, assim, muito importante. Até com pessoas da própria família, porque às vezes a família está acostumada com você ser aquela pessoa de festa, de piada, e depois tu vem com uma veste de médico sério e que não fala mais nada. Então, tem uma desconexão com o que você é. E então, você tem que ir trabalhando isso em todas as esferas da sua vida. Então, assim, só para terminar essa última parte, é construir mesmo uma rede de conexão, mas acima de tudo com verdade. Não adianta também tu querer ser um boneco e começar a fingir que é um personagem. Não dá. Você tem que ser de verdade, que as pessoas consigam enxergar isso. E bom, só um segundinho. A nossa próxima estratégia, que eu sempre também falei com o meu pai, porque ele, como um médico mais antigo, ele viveu muito só para trabalhar. E ele não criou muito um hobby, não conseguiu, sabe, ter alguma coisa assim na vida. Ele tem a família, claro, porém ele não consegue desgrudar do trabalho. Isso é muito nobre, acho isso muito bonito, mas também tu não consegue desligar. Às vezes lá no sábado, no domingo, você fica estressado, fica pensando nisso. Então, acho que na vida nossa, do médico, a gente tem que ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida também profissional. E principalmente porque a medicina, pra gente, ela exige muito esforço, muita energia, não só mental, mas também, assim, físico e emocional. É difícil a gente separar, claro, porque às vezes aquele paciente que está lá doente, a gente fica pensando, eu várias vezes já pensei, assim, fiquei de noite dormindo pensando naquele paciente, até ontem, foi ontem, claro, hoje é sábado, até ontem um pacientinho veio que ele estava com um ponto que estava inflamado. Eu falei, nossa, eu pensei a semana inteira em você, se esse ponto ia melhorar. E pior que melhorou, então, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, enfim, voltando, a medicina, ela nos exige muito. Então, a gente tem que ter sempre alguma coisa que nos, leve adiante. Eu e o pai, a gente no consultório, a gente conversa sobre casos, discute doenças, mas a gente tem uma vida fora disso que não envolve tanto a medicina. A gente almoça todo dia junto, a gente vai viajar. Eu sou uma pessoa que pelo menos faz pilates, yoga, e também não é uma questão, tipo assim, que eu estou com o meu tempo sobrando. Porque se você me acompanha no Instagram, você vê que eu não tenho muito tempo sobrando. Então, que eu estou sempre quase morrendo por ali. Mas é você colocar como prioridade a sua saúde também mental.
porque a gente só vai ficar bem para cuidar dos outros se a gente estiver bem, se a gente cuidar de nós mesmos. Então é muito importante você já criar hoje um hábito de ter uma vida fora também da medicina. Então, fazer uma atividade física, ter um hobby e colocar nos seus horários que você consegue ter. Na minha, eu sempre faço a academia às 6 da manhã, às vezes no sábado e às vezes de noite. E os meus personal trainer, essas pessoas que estão comigo, elas sabem que do nada, às vezes eu posso cancelar, porque sangra um paciente, eu tenho que atender. Então, assim, para você sobreviver na faculdade, na residência, tenha alguma coisa fora que você não pense sobre isso, para você estar 100% depois pensando no seu paciente. Bom, gente, agora também mudando a água para o vinho. Algo que eu quero falar muito, que é muito importante, é sobre o marketing. O marketing de sucesso, com propósito. Gente, assim, o meu pai e eu, como a gente já viveu nessa geração, né, da internet, de aparecer aqui no Instagram e em outros lugares, a gente tem muito mais facilidade, né, de conversar, de gravar, e é uma coisa muito rápida. Porém, antigamente não se tinha muito nisso, e até na nossa área médica era meio que tabu ficar falando de marketing. As pessoas achavam que a gente queria se autopromover, que queria chamar atenção, e que era meio contra as regras isso, que era antiético. Porém, hoje em dia já foi mudado, né, o código de ética, e a gente pode aparecer um pouco mais, sempre numa questão de comunicação. Conversar com o paciente sobre o que você quer falar, sobre a sua área. Então, é muito importante. E saiba também que esse marketing, não é bom você ficar, assim, guardando para você as informações. Porque o marketing com propósito, ele cria elos entre o paciente. Então, às vezes, o paciente está procurando alguém como você. Tá? Às vezes, um médico não funciona com o paciente, um paciente não gosta do médico. Então, ele procura pessoas que combinam. Sabe aquela coisa de o santo bateu? Ou o santo não bateu? Então, às vezes, uma pessoa está procurando por você. E como que ela vai te encontrar se você não está disponível, não está ali para ser encontrado? Então, assim, uma coisa que o Dr. João sempre me falou, que é uma coisa mais antiga, mas na minha região, em lugares menores, é muito bom, que é aquele marketing nos locais assim mais antigos, por exemplo. No jornal, escrever alguma coluna de jornal, existe muitas pessoas que leem o jornal, dar entrevistas na televisão local. Claro que isso também, hoje em dia, a gente grava e usa como conteúdo nas redes sociais. Outros também, uma coisa muito legal que a gente fez, que eu me lembro que eu e a Cauane, a gente foi juntas, a gente foi dar uma palestra sobre EPIs, que é aqueles dispositivos de proteção, né, para trabalhadores nas empresas, que é muito interessante, porque daí essa palestra, além de ser informativa de alguma coisa que os trabalhadores da empresa não sabiam, eles já acabam com você na mente, né? Você como primeira opção de médico. Então, se tiverem algum problema, com certeza eles já vão atrás, né, de você. E várias pessoas que eu dei essa aula, eles chegaram no consultório falando que já tinham algum problema, ou trouxeram os filhos. Então, é muito assim, interessante. Qualquer marketing, sendo de verdade, sendo com ética, é muito bem-vindo. E, com certeza, trabalhar na nossa rede social. O Dr. João, ele não era muito a favor disso, né? Mas hoje em dia ele está assim, super fera nas redes sociais e nos vídeos. Então, se você viu no nosso Instagram, ele já está todo desenrolado. Os primeiros a gente vê que é um pouquinho travado, que é um jeito assim, de falar um pouco mais antigo, como se fosse uma palestra, uma coisa mais assim, delongue mais tempo. Mas hoje a gente também tem que ter esse fluxo um pouquinho mais rápido. E você médico, assim, você cria uma imaginação nas pessoas, nos nossos pacientes, que é imensa.
Então, as pessoas têm curiosidade de ver como que é um hospital por dentro, qual o tipo de agulha que você usa. Então, mostrar o seu dia a dia é muito interessante para quem não é da área. Para a gente pode ser meio que sem graça, sem, né? Todo dia. Mas como qualquer coisa da rotina para a gente parece ser ok, para outra pessoa que não tem nem noção é muito legal. Então, mostre o seu dia a dia, claro, sempre respeitando a parte ética, não mostrando o rosto dos pacientes, não colocando nomes e se colocando, né, ali na internet ou em outros meios de comunicação como um profissional que você será, se você é estudante ou residente. E na residência também, a gente fica com muito medo de colocar a nossa cara, porque a gente não é especialista ainda. Mas você já é médico, então você já tem propriedade de falar certas coisas. E depois, claro, voltar para essa parte. E vamos ver aqui. E alguma dúvida aqui no grupo? Não? E aí, gente, estão gostando? Querem pegar mais um café? Como que vocês estão? Então, já falamos de equilíbrio, né, de marketing, de várias coisas. E vamos, então, conversar mais um pouquinho sobre a sexta estratégia. É bem importante, que é aquela frase que todo mundo fala, que é quem está na trincheira com você. E isso importa? Claro que importa, é mais do que a própria guerra. Tem que ver quem que está do seu lado. A gente falou, claro, dos nossos colaboradores ali, mas também temos que ter pessoas que agreguem a gente para crescer. Então, colegas de faculdade, mentores, amigos. Você tem que ter pessoas que te levem para frente, que te incentivem a buscar conhecimento. Afaste-se de pessoas que te menosprezam, que falem que você ir atrás das coisas é uma coisa negativa. Então, assim, você afastar essa negatividade da sua vida é muito importante, porque às vezes tu pode se sentir que é forte, que aguenta, mas isso vai entrando na sua cabeça devagarinho, devagarinho, e vai te cortando de algumas práticas que talvez seriam muito boas para você. Aquele seminário, aquele congresso, aquele trabalho. E às vezes uma palavra só te desanima muito. Por exemplo, mas tu vai lá no sábado, tu vai ficar vendo uma aula no sábado. Nossa, tu vai perder aquela festa para ir no plantão acompanhar. Então, assim, cerque-se de pessoas de bom coração, né? Que estão com você para o que der e vier. E que sejam de verdade. Assim, porque eu no caminho que eu trilhei, eu encontrei muitas pessoas que, sim, que não estavam me fazendo bem. E até eu aceitar isso foi muito difícil. Então, eu tenho certeza que eu poderia ter ido muito mais para frente se eu tivesse escolhido as pessoas certas para estarem do meu lado. Porém, hoje eu tomo muito cuidado com isso, tento me afastar de fofocas, de falar mal de outras pessoas. Isso não te agrega nada, porque no final é você, é propriamente você. E que está, né, que está indo atrás do seu profissional. Então é isso. Vamos para a última etapa, que é a última estratégia. Então, eu não vou tirar mais tempo de vocês também, aqui, né? Num sábado de manhã e com frio. É a sétima estratégia que a gente colocou no nosso consultório e também na nossa carreira, né? É a constante evolução de tecnologias e conhecimento. Eu sempre amei estar em congressos, em aulas, assim, desde a minha no primeiro período de faculdade até depois na residência. Na residência a gente era meio obrigado a ir nos congressos e fazer trabalhos também. Mas você já não pensou que o tempo todo a medicina está mudando? Assim, ela está em constante evolução e ainda mais agora a gente que está nessa etapa do mundo, né, que está tudo globalizado, com internet, está tudo muito rápido. Então, o que eu aprendi hoje ou ontem já está ultrapassado. Então, a medicina é uma constante mudança, né? E a gente tem que ter essa humildade de continuar sempre aprendendo. Eu sempre gostei de ir em congressos, em locais e sempre investi muito no conhecimento, né? Que é a nossa melhor estratégia.
E até mesmo o Dr. João, que é um médico que está aí há 30 e montes de anos. Até ele vai ainda em congresso todo ano, ele está se adaptando aos novos instrumentos tecnológicos que eu trouxe para o consultório. Então, é aquela coisa que a gente sempre esteve em constante evolução de tecnologias e conhecimento. Eu adoro comprar curso online também, eu sou mestre do curso online. Até agora comprei uns de como fazer um ponto novo na orelha. Então, você tem que estar sempre em constante evolução. E é por isso mesmo, assim, que eu e meu pai, a gente se juntou em vários congressos já para ir junto, porque além de a gente ter essa facilidade de ter a viagem, a descontração, de tomar alguma coisa na praia, de alguma coisa assim, de um jantar diferente, ele sempre foi o meu guia, que me guiou, sobre a minha carreira, sobre o meu profissional e principalmente sobre o meu caráter. Então, eu tenho muito que aprender com ele e com certeza é uma coisa que eu quero fazer, que é passar um pouquinho dessa orientação para quem está aqui assistindo e principalmente assim, para os meus próximos mentores, meus próximos amigos. Eu quero tentar também ser um guia para essas pessoas, para estudantes de medicina, estudantes de otorrino e, enfim, para essa área médica que eu sei que é muito defasada. Essas estratégias, então, foi algo que a gente pensou e tem, claro, muitas outras que eu gostaria de falar num próximo momento, não tirar muito tempo, mas que nós somos um conjunto de coisas que a gente foi aprendendo durante a nossa vida e a nossa caminhada. Não só na faculdade, porque a faculdade nos ensina sim, a cuidar de outras pessoas na questão médica. Qual que é a dor que ela está sentindo, qual o remédio que eu vou dar, quais são esses sintomas e que síndrome rara pode ser. Mas ela não nos ensina coisas muito básicas, como a gente gerir o nosso financeiro, como gerir o nosso consultório, como continuar a nossa vida, como pagar os contratos, tem alvarás da prefeitura, então tem várias burocracias durante a nossa vida médica que a gente não tem nem noção, que a gente chega de paraquedas e começa com um novo imposto, o imposto do CRM, o imposto da prefeitura, enfim, e vai rolando um monte de coisa e você não estava preparado para isso. Então, primeiro agradecer, por você estar aqui num sábado de manhã frio, aqui pelo menos na minha cidade tá frio, chuva, tá um caos. E então por ter participado, por ter agregado muito valor aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem participado. Comentem lá no Instagram e aqui no grupo o que vocês acharam e me mandem mensagens se vocês vão querer esse guia para vocês.